Fala pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Vinícius e eu tô gravando aqui um vídeo pra vocês de história. Nesse vídeo, pessoal, eu vou mostrar pra vocês o que é história, como entender melhor o que é a história, o que significa a história e como as pessoas, os investigadores, os arqueólogos sabem o que aconteceu antigamente. Então, pessoal, chega de enrolação, já não se esquece de se inscrever no canal, deixa o like, clica nas notificações, que isso me ajuda muito, beleza? Beleza, pessoal? Vamos começar com o que é a história. A história é uma palavra grega que significa investigação. Investigação. Ela significa investigação. O que é a história? Você já dá para entender que a história é investigação. Então, a história, ela é uma ciência. Não é a matéria de ciências. A matéria de geografia, ela é uma ciência. A matéria de ciências, ela é uma ciência. A matéria de história também é uma ciência. E cada matéria, ela não tem o seu objetivo, então ela tem o seu estudo. A história é a ciência que estuda. Mas o que ela estuda? Ela estuda o passado? Será? Ela estuda o homem ou ela estuda o tempo? Ela estuda essas três coisas. Mas só que resumido, a história é a ciência. A história é a ciência que estuda. Ela estuda o quê? O passado. Ela estuda o homem e estuda o homem no tempo. Mas para não ficar a frase tão grande, eles fizeram o seguinte: a história é a ciência que estuda o homem. Mas ela estuda o homem onde? Em laboratórios? Ela estuda o homem onde? No passado? Estuda o homem no presente? Aonde? Mas ela não estuda assim, em geral, mais ou menos. Ela estuda assim, a história é a ciência que estuda o homem no tempo. No tempo. Então, a história é uma ciência, claro, e ela estuda a humanidade também, pode ser, no tempo. Para você entender melhor essa frase aqui, eu vou fazer assim. Nós estudamos o passado para entender o presente e mudar o futuro. Tá entendendo a lógica? Nós estudamos o passado, como é que os nômades viviam, os sedentários viviam, para entender o presente, para entender como foi que chegou até nós e também para poder mudar o futuro. Eu não tenho uma classificação para o futuro porque a gente não sabe o que vai acontecer no futuro. Por isso que é um futuro e para mudar o futuro. Então, já que você entendeu isso aí, eu vou escrever aqui e já volto. Mudei para vocês aqui, pessoal. Então, a história estuda o passado para entender o presente e mudar o futuro. Faz sentido, não faz? Então, a história é uma palavra grega que significa investigação. Mas o que tem a ver? Por quê investigação? Porque eu vou fazer você entender melhor. Quando os arqueólogos vão procurar vestígios do passado, eles usam materiais. Eles usam lupa, usam pincéis. E as outras pessoas vão cavando, cavando, cavando. Quando chega a um certo ponto, que os arqueólogos, eles mandam eles pararem de cavar e vão investigar. Vão investigar aquele local para ver se tem algum vestígio do passado. Algum fóssil, algum material usado pelos índios não, desculpa, pelos homens da Idade da Pedra, da Idade do Bronze. Tá entendendo, pessoal? Então,
Por isso que a história significa investigação. Nós também podemos chamar isso, essa investigação que eles estão procurando lá, pela Terra e tal, fósseis, nós podemos chamar de investigação histórica. Mas eu acho melhor você chamar investigação, tá bom? Mas lembrando, a história é uma palavra grega que significa investigação. Eu só estou dando um exemplo. Não estou dizendo que isso é investigação. Existem também outros meios de investigação para descobrir o que aconteceu no passado. Então vamos lá. Outra forma também de eles descobrirem algo que aconteceu no passado, eles usam as fontes. O que são as fontes? Fontes. As fontes são documentos e vestígios que auxiliam o historiador a contar o passado. Uma observação é que eles não sabem cada detalhe que aconteceu no passado. Não. Eles sabem, têm uma ideia do que pode ter acontecido. Porque eles não estavam lá para saber tudo o que aconteceu exatamente. Mas eles contam os maiores detalhes. Tá entendendo? Então, o que são fontes? São os documentos e vestígios que auxiliam o historiador a contar o passado. Vou dar um exemplo de fonte. O exemplo de fonte que eu vou dar agora é a... Eita, desculpa. O exemplo de fonte que eu vou dar agora é a fonte escrita. A fonte escrita, ela... Vou dar um exemplo. Ela pode ser uma carta, porque na carta tem algo escrito. É uma fonte escrita. Um livro é uma fonte escrita, porque tem letras, tem palavras. Isso é uma fonte escrita. Teve ali algo escrito. Vou botar aqui. Carta, livro. Agora vou dar outro exemplo de fonte. Era pra ter botado essa fonte escrita depois, mas tudo bem. Fonte oral. O que é a fonte oral? Você já deve saber que oral só um exemplo. Mano a mano. Só um exemplo. Você tá olhando para aquela pessoa, aí você vai falar com ela. Isso é uma fonte oral. Então pode ser o quê? Eu vou dar um exemplo, um diálogo. Pode ser também. Mas para você entender melhor, eu vou chamar de depoimento. Pode ser um depoimento, pode ser um testemunho, uma apresentação. Uma apresentação mais ou menos. Tá bom, pessoal? Agora eu vou botar aqui para vocês. Depoimento. Qualquer dúvida aí, pessoal, se vocês não souberem o que é depoimento, botem nos comentários que eu explico para vocês. Testemunho também. Eita. Fonte oral. Depoimento, testemunho, um diálogo mano a mano. Essa é uma expressão que eu tô usando, tá bom, pessoal? Mano a mano. Não use isso. É em prova, tá bom? Teste, qualquer coisa. Foi só um exemplo. Pra vocês entenderem melhor. Fonte escrita, eu já falei. Assim, fonte histórica. Eu acho que é isso aqui, tá bom, pessoal? Fonte histórica. É mais ou menos isso. É parecido. Fonte histórica são vestígios. Não é a mesma coisa, pessoal. Foi mal. É bem diferente. Fontes históricas são vestígios que auxiliam os historiadores a reencontrar o passado. Eu vou explicar para vocês. São vestígios que auxiliam, que ajudam. Os vestígios que eles acham. Sem aqueles vestígios, eles não podem não podem dar uma conclusão do que aconteceu lá no passado. Então, esses vestígios ajudam os historiadores a reencontrar o passado. Como assim encontrar? A encontrar uma forma. Porque reencontrar é encontrar de novo. Vou dar um exemplo.
Sim, pessoal. Reencontrar o passado é como se fosse achar o passado. Ele vai descobrir o que aconteceu no passado, não em tantos detalhes, mas realmente as fases mais importantes. Teoria deles. Reencontrar o passado. É isso, pessoal. Vou dar mais um exemplo aqui de fonte. Fonte imagética. É foto, vídeo. A fonte imagética você também pode chamar de fonte visual. Eu vou explicar aqui para vocês por que a fonte imagética ou visual pode ter foto ou vídeo. Visual é aquele que você está vendo. Uma mensagem. Exemplo. Numa foto. Aquilo ali é uma fonte visual. Não significa que necessariamente tem que ter algo escrito. Mas é uma fonte visual. Por aquela imagem, você pode ver, entender o que está acontecendo naquele local. Vídeo também é bem parecido. Fonte visual ou imagética. Fonte imagética ou visual. O vídeo. Tá passando um vídeo ali na TV, o repórter. Você tá lá na sua TVzinha, vendo uma novela, exemplo, aí chega no repórter. Aí aquilo ali é uma fonte visual. Tá explicando o que tá acontecendo. Tá bom, pessoal? Então, pessoal, e se for o vídeo, já não se esqueça de se inscrever no canal. Deixa o like, clica nas notificações. Isso me ajuda muito, tá bom, pessoal? Mas lembrando, próximo vídeo vai ter mais, hein? Próximo vídeo de história aí, Opa, que tá... Próximo vídeo aí, história, pessoal. Cadê? Pronto, acho que melhorou. Melhorou. Próximo vídeo de história aí que tiver, pessoal, eu aprofundo mais no assunto. Beleza, pessoal? Então esse foi o vídeo e falou! Pessoal, dá uma olhada na fonte material aí também, beleza, pessoal? Vou dar uma explicada rapidinho. Fonte material é um objeto que você encontra, que também pode dizer o que aconteceu no passado. Fonte material, fósseis. É uma fonte material, porque é uma matéria, uma substância, beleza, pessoal? E falou!